Após a Primeira Guerra Mundial, o espírito alemão estava quebrado devido à derrota. Em meio à população, começou a surgir um movimento ultranacionalista de revanchismo pela derrota na guerra. Surgiu então um líder que uniria os alemães sob a crença de uma raça superior alemã. Esse líder era Adolf Hitler. Ao chegar no poder, Hitler estabeleceu campos de concentração para aprisionar, em sua grande maioria, judeus. Auschwitz é uma rede de campos de concentração localizados no sul da Polônia, operados pelo Terceiro Reich, nas áreas polonesas anexadas pela Alemanha nazista, maior símbolo do holocausto perpetrado pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. A razão direta para sua construção foi o fato de que as prisões em massa de judeus, especialmente poloneses, por toda a Europa que ia sendo conquistada pelas tropas nazistas, eram em grande número a capacidade de prisões convencionais até então existentes. Ele foi o maior dos campos de concentração nazista, constituindo de Auschwitz I, campo principal e centro administrativo do complexo, Auschwitz II, campo de extermínio, Auschwitz III e mais 45 campos satélites. Hoje em dia, os números mais aceitos são em torno de 1,3 milhões, sendo 90% deles de judeus. Outros deportados para Auschwitz e executados foram 150 mil poloneses, 23 mil ciganos romenos, 15 mil prisioneiros de guerra soviéticos, cerca de 400 testemunhas de Jeová e dezenas de milhares de pessoas de diversas nacionalidades. Em 27 de abril de 1940, Heinrich Himmler, o Reichsführer da SS, deu ordens para que a área dos antigos alojamentos da artilharia do exército, no local agora oficialmente nominado Auschwitz, fosse transformada em campos de concentração. No complexo construído, Auschwitz II foi designado por ele como campo de extermínio e o lugar para a solução final dos judeus. Entre o começo de 1942 e o fim de 1944, trens transportaram judeus de toda a Europa, ocupada para as câmaras de gás do campo. Em 27 de janeiro de 1945, os camponeses foram libertados pelas tropas soviéticas, dia este que é comemorado mundialmente como Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Assim designado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, Resolução 60/7, em 1º de novembro de 2005, durante a 42ª sessão plenária da organização. Theodor Adorno se preocupou em estudar e compreender como Auschwitz pode não se repetir, tendo em vista que esse objetivo não despertou muito a atenção das pessoas. Adorno buscou por explicações e esclarecimentos a respeito da maior barbárie que matou milhões de pessoas inocentes, pois não queria que essa situação fosse observada pelas pessoas somente como um fenômeno social. Para impedir que as pessoas cometam atos maldosos, é necessário que descubra-se os mecanismos que a levam a fazer isso e os colocar diante delas para que lutem contra si mesmos. Quando Theodor fala de educação após Auschwitz, se refere à educação infantil na primeira infância, onde acredita que a educação precisa ser repensada para que o passado não seja repetido. O Holocausto de Auschwitz abriu os olhos da humanidade para a crueldade que ela mesma é capaz de promover. Essa barbárie evidentemente não pode se repetir, mesmo porque a todo ser humano é dado o direito à vida, ou seja, caso se torne realidade outra vez, fere com os direitos humanos estabelecidos às pessoas e ainda assim é um ato totalmente improcedente, pois coloca a vida das pessoas em perigo. Hoje, o que permeia pela sociedade é o fato dela permitir ser moldada e influenciada por muitas coisas, como por exemplo a mídia, que às vezes dificulta a disseminação da verdade e outras vezes facilita por apresentar os fatos e despertar a curiosidade de alguém, a ponto de sentir o desejo de conhecer melhor sobre o assunto. A maior problemática vivenciada é a educação, que está alienando o conhecimento tal como ele realmente é, desde a infância, condicionando um agravamento ao caminho que leva ao futuro, o qual se espera que, caso a sociedade não adquira um melhor conhecimento da realidade, é provável que novamente aconteça uma barbárie que pode não estar muito longe.